Bueno, primero me siento honrada a poder conversar contigo y estoy muy agradecida a la Fundación para esta oportunidad. Honrado estou eu. e contente de reencontrarte después de bastante tiempo. Yo estaba pensando, Álvaro, y quería preguntarte que ahora en 2017 has vuelto a tener una obra nominada, que es una obra con Eduardo Salto de Mora. Sí, sí. Y también yo estaba pensando que, claro, el programa incluye un museo de escultura. Y estaba pensando ayer todo el día que yo sé, todo el mundo sabe que tú querías ser escultor, ¿no? Al principio de todo, ¿no? E sou, por espaço, sou, porque faço alguma escultura. É uma segunda atividade. E quando estou cansado de todos os problemas que há com a arquitetura, então se faço uma escultura. Ah, sí. E aí, Ostras, ¿y tienes alguna por aquí en el despacho? escultura, não tenho maquete de escultura. Por acaso tenho. Esta é uma maquete, não é grande. Claro. Pero eu faço a escultura exatamente como a arquitetura. Primeiro faço estudos e tal, hasta encontrar uma ideia que me parece interessante de desenvolver. E depois um colaborador mete isto no computador e depois passo à oficina de carpintaria, onde o material no computador vai comandar as máquinas. Então é exatamente como a arquitetura. Wow, es el mismo proceso, ¿no? Pero sim. Sí, sí. Sim, não hago com mis manos. Porque mis manos não são muito hábiles para isso. Pero sí que haces los bocetos, los croquis. Sim, isso. Sí, ¿no? Isso, Sí. pero é também como para a arquitetura, porque Claro. eu também, de início, primeiros estudos de edifício são através de esquiços, Sí. mientras que colaborador hace modelo, outro colaborador estuda em profundidade programa e tal. E o engenheiro empieza a trabalhar em conjunto para unir todos os problemas e logo desenvolver esta. Claro. A construção, quando sucede a construção, que não sempre. Claro, claro. Y yo sé que, bueno, yo estaba mirando el otro día el vídeo de la conferencia que hiciste en el MoMA y Kenneth Frampton hizo la introducción y dijo algo que me gustó mucho, que era que tú dibujas y piensas, o piensas dibujando, que es un proceso, yo creo, muy particular, ¿no?, para ti. Sim, bueno, eu creio que há muita gente que lo pratica, não necessariamente todos, nem é absolutamente necessário para alguns, e é uma ajuda, um meio de comunicação com nós outros e com a equipe, fantástico e muito rápido. Claro. Pero há escrito dos anos 30, creio, de Alvar Aalto, muito bonito, um curto texto, onde ele habla disto, de como quando um projeto não avançava, entrava em crises, ele o deixava e ia pintar um quadro ou dibujar ou assim, e que por vezes de uma coisa, uma atividade não diretamente relacionada, sem pensar nada. Claro. Venia a ideia que depois permitia ao projeto seguir, se desenvolvendo. E aí agora nos livros fantásticos de Palasmas,
Sí, sí, donde habla mucho de esta relación entre la mano y la mente. claro, claro. Porque ahora con la computadora es que la mano y la mente conectan de una otra manera, ¿no? Es un proceso Sí, sí. que realmente... Que es muy importante también, pero no sustituye completamente la Claro, otra. exacto. Para mí, bom, eu com o computador tenho uma grande dificuldade. Não trabalho. Ya, ya. E às vezes me sinto, não, eu não me alegro, pero veio para mim muito tarde. Ya, E eu às vezes trabalho junto a um colaborador, depois todos trabalham e alguns muito bem, me sento e dou algumas indicações e observo e tal. Pero em pouco tempo estou nervoso, porque é muito lento. sí, De uma certa forma Esto é es cierto. rapidíssimo, insubstituível, sí, a sua eficácia e também o que se pode descobrir dominando o que permite o computador, que eu não sou capaz. E quedo nervoso porque se uno hace um esquizo para poner na mesa uma ideia, lo hace em segundos. Claro. E se não lhe gusta, passa a outra e outra e outra, Sim. outra, e depois seleciona e pensa e tal. Computador, hay que tocar o piano lento, sí. porque depois vem na indicação e o colaborador às vezes me diz está pesado. Sí. E eu espero. E depois aparece uma seta e se torna a esperar. E assim sempre. Então, por uma parte é rapidíssimo, Sí. por outra parte é muito lento. Exacto. E é nesta relação de pensar e intentar a solução, é rapidíssimo. Y quería preguntarte si podríamos un poco retroceder en el tiempo y pensar cuando, porque estamos yendo ahora a 86, ¿no? 84, 86. ¿Y qué representaba para ti el tema de ganar el premio? ¿Cómo ya estabas produciendo bastante, ya estabas trabajando fuera, incluso en Berlín y en Holanda? Sí, Y sí, quería sí. un poco recordar aquellos momentos. ¿No? Não, quedei muito feliz com isso. Además, não contava. Además, foi no início do prémio Miss Van der Rohe que eu quedei muito entusiasmado. E lá fui a Barcelona muito nervoso e tal, a escutar os discursos que fizeram. E foi também um ajuda grande, sobretudo para Portugal, porque eu já estava trabalhando, creio eu, então em Holanda, Sí. e tendria algo em Espanha, pero em Portugal saía de um período onde praticamente não havia trabalho para alguns, Yeah. porque quem participou depois desta a Revolução Portuguesa, em 74, em projetos deste programa, em um momento onde havia muitos conflitos, indecisão, em certa forma, quase um vazio de poder, que foi sustenido por los militares, pero eu creio que em um ano se fizeram eleições. Foi impecável nesse aspecto. Pero a gente que trabalhou, claro que havia conflitos, e o trabalho se chamava SAL, Sí. era propício a isso, porque era fazer habitação social e económica, no centro da cidade, em áreas que antes já estavam destinadas a outros programas, não, especulativos e tal. E portanto deu muita luta. Então quem trabalhou nesse programa depois quedou marginalizado. Yes. E de hecho
Então, há aí duas coisas coincidentes que é interessante, não é? É que, por um lado, eu empecei a ser chamado exatamente por el conhecimento desse trabalho da vivenda económica Claro. e, em certa medida, a descoberta de que havia arquitetura contemporânea em Portugal, que era uma coisa desconhecida, porque aquele regime era de tal modo cerrado Sim. que cortou a relação com toda a Europa que havia nos anos 30 e nos anos 20, muito, muito forte. E então, ou seja, nós outros não existíamos para a Europa como arquitetos. Me chamaram por esse conhecimento. Afinal, devo ao 25 de abril também, además, lo que devo, a possibilidade de trabalhar fora. Claro. E por outra parte, aqui em Portugal, houve reação contra este trabalho. Claro, havia divisões, havia um poder na oposição e muito forte. Foi um período muito complexo politicamente. E então nós outros quedamos marginalizados, os que trabalharam nesse programa. Então, por um lado, tive esse problema em Portugal. Por outro lado, foi a porta aberta para trabalhar fora de Portugal. En aquella época estabas enseñando ya en la escuela, ¿no? En 74. Quando sucede o 25 de Abril, eu não estava. Porque antes, havia estado antes. Depois houve um momento em que houve o ambiente na universidade e na escola de arquitetura também era muito tenso. Aqui nas primeiras crises académicas, como se dizia, foram em 62. E depois houve mais em 68, aí já com influência de Armaio. E então houve uma admissão de todos os professores porque teníamos um caderno reivindicativo porque o curso necessitava com urgência de cambiar e havia já esta descoberta ou deste adivinar de que estava próxima a queda do regime. Então, havia muito entusiasmo, não se dibujava, na escola de arquitetura não se dibujava, se discutia a situação política, os problemas sociais, etc. Era esse o ambiente. Depois, conheci italianos, franceses, porque também havia uma relação grande com a situação política na Europa, em geral, sobretudo em França, em Itália, e lo que passava aqui, no 25 de Abril. Portanto, houve aí um impulso para que o restabelecer de relações fora muito rápida, muito natural, e tocou também à arquitetura. Las primeras obras, que el Boanova y las piscinas, Boanova era un concurso, ¿no? Boanova fue un concurso. Sí. Y antes de esto solo habías hecho las casitas, ¿no? Las casitas. Claro, sí, sí. Foi uma sorte grande porque, sabes que concorremos 5 colaboradores de Távora. Sí. Távora não podia ser o concurso. Ajá. Hoje seria impossível esta coisa. Ele falou com nós outros e disse: vocês podem fazer o concurso. Que eu depois firmo, porque nós outros não éramos arquitetos. Não. Claro. E então, antes de sair, foi, não sei de onde, não me recordo, foi com nós outros, com os 5, ao sítio, e nos subimos lá a colina, e nos dizia: o edifício deve ser aqui. Nós outros quedamos aterrorizados, porque era muito acidentado, muito difícil. Mas, sem dúvida, este foi o acto fundador deste edifício, porque o sítio é realmente muito bem
uma grande intuição. Sim. E eu creio que ganamos o concurso por la selección del sitio, Claro. isso estava, e por uma memória descritiva muito bela, muito poética, que ele hizo, llegando el último día, esteve en nuestro estudio. Nosotros teníamos una sala donde trabajábamos particularmente, ¿no? Éramos colaboradores de Távora, pero teníamos já algum trabalho fora. ¿No? Claro. E ele veio de noite, passou toda a noite. Venia não sei de onde, toda a noite a escrever. Escribiendo. Eu tinha 25 anos quando Sim, disse o projeto. sim. 25 anos. Sim. Era muito melhor que hoje. Y después vinieron las piscinas, ¿no? Las piscinas eran después. Las piscinas foi logo depois. Sí, sí. Foi uma sorte tremenda. Foi também as piscinas, talvez indiretamente, foi um trabalho que devo a Távora. Ajá. Porque começou esse projeto com um engenheiro, que o ayuntamento chamou. Esse engenheiro era hermano de Távora, grande engenheiro. E me falou um dia, estou fazendo isto e eu estou seguro que é necessário um arquiteto, então se propongo a ti. E eu penso, provavelmente, Távora, não, como era hermano, não quis fazer ele e que me indicou. Seguro que sim. Sim, a Távora devo muitíssimo. Sí, ¿no? Devemos todos lá, por lo menos 3 gerações Sí. que ele ensinou, que era a personalidade mais importante na escola de arquitetura. Claro. Ele e o diretor, que era um arquiteto de Lisboa, muito bom arquiteto, também, pero que se dedicou à ensinança totalmente, chamado Carlos Ramos. E foi ele que reuniu uma equipe de jovens, porque os professores estavam chegando todos à idade de reforma, retiraram, não? Claro. De Então jubilar. eu pude selecionar a todos jovens e selecionou muito bem. Claro, Um deles era Távora, exatamente. claro. Que era já muito jovem, portanto havia acabado pouco tempo antes o curso, era já membro do CIAM. Ah, sí, exacto. Então isso foi muito importante porque ele começou a trazer toda a informação Claro, em direto, porque era uma escola muito pequena, claro, e em seu estúdio, que era uma outra escola claro. onde eu tive a sorte de começar a trabalhar. Y claro, entonces esta conexión que tenía Távora con la comunidad arquitectónica, ¿no?, internacional, yo creo que tenía mucho impacto, ¿no?, aquí, porque conocíame con... Sim, sim, ¿no? sim. Y con Ele estava Tim em Tan y Siam, estava cerca deste grupo, do Tim Tim Tan. Tan. Era muito amigo de Aldo Van Eyck, Sí, que sempre dizia que tinha origem portuguesa na família. sí, sí. Bom, e todos os outros, os italianos, Giancarlo de Caro. Giancarlo de Caro, os espanhóis, Coderc. Me recuerdo de ele contava, quando ele chegava, contava tudo, reunia a gente de uma forma muito informal e tal. Uma que recuerdo é quando aí dentro de Siam polémica, uma discussão sobre, sobretudo entre Coderc e isto que hizo las Candilis. Sí. E Candilis representa uma cidade, projeto de uma cidade de 100.000 habitantes ou assim. E havia hecho este plano
en un año. Y al final discutiam e tal. E Calder pide palavra e disse: eu não entendo, porque eu, para ser uma pequena casa, tive necessidade de um ano. E todo logo uma discussão sobre este tema do tempo, da reflexão, da urgência, porque tudo isso se passava não muito depois do final da guerra. Então, seja todo o tema da reconstrução. Y tú dijiste, a veces lo más difícil, lo dijo un amigo tuyo, actor, que lo más difícil para un actor es quedar en el escenario sin decir nada, sin hacer nada. Sí, sí. Y era en referencia a cómo actuar adentro de un edificio o un proyecto de un edificio existente histórico. Decir nada es decir mucho. Primero, a mí me gusta trabajar en el casco histórico y también me gusta trabajar en la recuperación de un edificio antiguo. Y hay muchas veces la tentación de dejar la firma, ¿no? Y poner unas cosas especiales y tal. Y eso a mí cada vez me interesa menos, ¿no? Entonces, me impressiona quando aqui em Porto estão a ser muitas recuperações. Às vezes, por exemplo, ves estas fachadas no casco de Porto, estrechas, e têm ventanas verticais, varandas, granito, e um espaço pequeno entre as ventanas, normalmente com azulejo, outras vezes com reboco, e nada mais. Então é lá pedra, azulejo ou reboco, e logo tem as ventanas. E as ventanas em madeira são do século XVIII, algumas, mas sobretudo do século XIX, são belíssimas. Não é um vidro único, claro, não era tão fácil vidros grandes. Dividido, e essas divisões muitas vezes têm dibujos geométricos. E é uma coisa belíssima. E quando um que vai recuperar decide pôr um vidro único, com vidro doble, Sí. o edifício cai totalmente, porque falta aquela delicadeza de trabalho da madeira e tal, mas está sucedendo muito. Então, a fachada parece como uma vieja sem dentes. Fica Claro. a ver, se perde. Há tão poucos elementos que há que não ter que tocar praticamente em nenhum. E normalmente não é necessário. Claro. É muito essa tentação de añadir algo. Claro. E assim. Sí. Pero trabalhar em um meio, em um casco histórico ou em um edifício histórico é muito estimulante e se economiza muito desta, porque já está lá todo. Há que continuar adaptando a outra época, etc, etc. Mas não é um problema de forma, porque a forma está lá, não tem que cambiar. Eu tive essa experiência em Lisboa, com Chiado, que de início fui criticadíssimo e acusado de ser plágio e tal. Pero para mim não era plágio. Chiado conoces. Sí. É como um edifício único. La gente del Marqués de Pombal que dibujou todo. E os archivos têm dibujos de calles inteiras do século XVIII e tal. E é sempre a mesma arquitetura. O que há é uma topografia em los bordes, não em baixo. Em baixo é plano. É sempre o mesmo dibujo. Então, se o fogo destrói
parcialmente, acho que foram 18 edifícios, em meio de toda essa imensidade. ¿Por qué cambiar? Hay que rehacer ese edificio. Porque es como se me cae este botão, eu meto rojo ou amarillo, não meto, vou arreglar um igual, pronto, é um todo. Claro. E também se dizia que não ia ter vida porque lhe faltava. E se vais agora a Chiado, está lleno de vida. Não, aí não era um problema de estilo, de linguagem, era um problema de relações. E aí há coisas novas. Pero propriamente la forma, não, os dibujos estavam dibujados y servían. El edificio para Porto Alegre, por ejemplo, que es realmente un edificio que está totalmente anclado en su lugar, ¿no? Que es realmente la idea de los brazos y que está ahí, metido ahí en la montaña, ¿no? Eso ahí está, era un cliente fantástico. ¿Sí? Yeah. Porque eu trabajé con la viuda del pintor, que era una gran entusiasta, tenía desde la muerte de Iberê, su intención, había reunido una cantidad de obras de él en casa, que tenía en casa, y su sueño era encontrar la casa para la pintura de Iberê, para el material de Iberê. E logo amigos industriais, alguns industriais muito fortes, que haviam sido amigos de Iberê, e portanto havia dinheiro, empenho em fazer bem, entusiasmo, e um arquiteto tem a suerte de trabalhar assim também sem entusiasmo. E o entusiasmo para a arquitetura é fundamental.